lembra o gol que o Nenê fez ontem na vitória do Vasco por 4-0 para cima do Trem. E o Barbieri, que está aqui atrás de você, professor. Olha ele aí. Está aqui. Ele vai falar agora sobre o Nenê, porque tem o Nenê muito querido por boa parte da torcida do Vasco, por praticamente toda a torcida do Vasco, mas tem alguns corneteiros que não querem a continuidade de Nenê. Vamos ver o que o Barbieri disse. Os anti Olha, não cheguei a conversar sobre isso com o Nenê pessoalmente, nem com a direção. Eu respondi isso em outra oportunidade também. Para mim, ele é um jogador do grupo, como são todos. É um jogador, claro, diferente, tem uma capacidade de desequilíbrio muito grande. É um cara que é comprometido, dedicado no dia a dia. Estou muito feliz com o empenho dele. E no momento em que a gente tiver que ter essa discussão, a gente vai ter sem problema. Fico feliz da maneira que ele entrou, pelo bonito gol que ele fez. Aí um cara comprometido, um cara diferente, um cara dedicado. O Barbieri com muitos elogios ao Nenê, que está no coração da torcida. Está na tela do F360, para desespero do vizinho do Breiler, que é corneteiro e vive falando mal do Nenê. Olha aí, aspas para Nenê, que fez um golaço. Eu acho que não importa em relação ao contrato. É um clube que eu amo. É uma coisa que não tem preço vestir essa camisa. É uma felicidade muito grande estar perto do final e fazendo gols assim. A chapada do Nenê, né? É muito bonito a festa da torcida. Professor Celso Zelt, ou você acha que eu dou a palavra primeiro ao amigo do corneteiro vizinho? O negócio de vinho é com vocês, eu não me meto nisso aí. Alguém tá falando de vinho? Não estamos falando, mas poderíamos estar falando. Quanto mais velho, melhor. Melhor assim, a relação dele com a bola. A relação dele com a bola é uma coisa. A dinâmica do jogo é outra. E é algo que o Vasco precisa considerar. Para elenco, eu ainda fecharia o ano com ele. Para elenco, Brilhante. Aê, professor. Não, no elenco. Você cedeu, professor. Se o cara está rendendo, por que não? Porque ele tem 40 e daí? Ele tem pela idade ou é pelo que o cara faz em campo? Qualidades técnicas muito, muito acima da média. Agora, para a dinâmica do jogo é que pega, né? Para um brasileiro pegado, não é um jogador que você possa considerar titular. É o velho dilema, Por quanto, em que condições, envolver também todos os departamentos do clube, fazer uma análise até onde vai. A gente falou perto do fim. Quando é o fim? Né? Acho que o atleta também tem que dizer. É claro que se você perguntar para o Nenê, talvez ele não te passe a real, a gente porque brinca ele é meio muito. fominha. Aqui, a gente brinca, mas falando sério, enquanto o custo-benefício for bom, o Vasco paga um salário para ele e ele corresponde, por que não continuar? Porque ele tem mais de 40 anos, mas se ele está ajudando... mas ele não vai ser titular, ele não consegue jogar todos os jogos? Não pode ser como ontem, entrou durante o jogo, ajudou o time, ou não? Eu vejo também dessa forma, Abel, da questão do custo-benefício. Tem que pôr na ponta do lápis o quanto que... de repente, o Vasco estaria deixando de contratar algum outro jogador que poderia entregar mais em questão de tempo por conta do Nenê. A gente está falando de um grande desempenho ontem, é verdade. Mas tem que considerar que é um contexto de primeira fase de Copa do Brasil. Não dá para projetar no... fraco, né? Pois é. Eu vejo ele ainda como, tecnicamente, alguém que pode acrescentar pontualmente no Campeonato Brasileiro uma situação ou outra. Desde que você não abdique de alguma outra contratação, de projetar o futuro, que o Vasco, a gente tem que lembrar, está num momento agora mais interessante, né? Venceu 4 dos últimos 5 jogos e todos esses 4 sem sofrer gols, mas ainda é um time em formação. Hoje ainda ele está muito distante do ideal para uma disputa na metade de cima do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um elenco ainda que está se formando. Vai falar, de repente, da situação do Andrei Santos, mas é um jogador de poucos meses. Não é um cara que vai chegar para ficar a temporada inteira. Então, ainda o Vasco tem que pensar em encorpar o elenco. Então, se o Nenê a renovação até o fim do ano não prejudicar nesse sentido, eu acho que é um cara que pode ainda contribuir pontualmente na temporada. O D'Alessandro no fim no Inter. E até não foi muito feliz aquele fim do D'Alessandro. Ele já não era útil, né? Na prática. Então, André Donk, você não está sempre conosco. Sempre um prazer tê-lo. Hoje você é um convidado especial. Podemos dizer assim? Especialíssimo. Então você não tem o conhecimento de Breiler que nós temos aqui. Breiler, influenciado pelo seu vizinho, corneteiro vascaíno. Olhe agora para o rosto de Breiler. Olha esse semblante. Você acha que
ele vai dar o braço a torcer e Breler vai dizer, sim, o Nenê merece uma extensão no seu contrato? Olhe para ele, você acha? Ou ele é teimoso e vai continuar com esse papo? Eu tenho a impressão que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele não vai mudar, não. Eu acho que ele está conhecendo o Breler também, hein? Ele percebeu. Vamos ouvir o Breler? Não, mas seria totalmente um pouco razoável da minha parte Que isso? querer renovar um contrato do Nenê depois de um gol contra o Trem do Amapá. Então, Por quê? É um Calma. jogo de futebol, amigo. jogo de futebol. Às vezes tem time que joga contra adversários mais fracos Essa semana teve. e não consegue fazer nada. Mas a questão é, a realidade do Trem não vai ser a realidade da temporada, não vai ser exigência. E há pelo menos 3 anos, e aí incluindo passagem pelo Fluminense, até mesmo o breve período pelo São Paulo, o Nenê não consegue entregar com constância na temporada. E isso é crucial para um clube como o Vasco, que está numa nova fase, deveria virar logo a página Nenê. E aí eu não estou desconsiderando a carreira do cara. Olha o gol lá. Enquanto você fala, desculpa eu te Não, interromper. belo Vai falando e olhando o gol. Vai, continua. Belo gol. Gol, esforço do Nenê, ele vai atrás da bola. Consciente, não, consciente, Não hein? desiste da jogada. Ele Não cruzou, não. Não, ele tenta sempre essa jogada, bater pro gol, essa bola venenosa que ele tem. Mas eu já digo sempre, eu gostaria de chegar aos 41 anos com o vigor do Nenê. Nenê fininho, um cara bem preparado, mas não é o suficiente para a exigência atual do futebol. E o Nenê não consegue entregar nem mesmo essa intensidade ao longo de 90 minutos. É difícil a gente pegar na temporada passada, jogos do Vasco em que o Nenê conseguiu fazer 90 minutos ali de altíssimo nível. Ele é obrigado a jogar 90 minutos? Então, mas para a exigência atual do Vasco, o Vasco não deveria considerar um jogador para entrar 30, 20 minutos ou, como foi no ano passado, para ser refém da bola parada do Nenê. E a gente sabe que ele tem qualidade técnica, mas isso só não segura no futebol atual. E aqui não é se o Nenê tivesse se adaptado, entendido outra função que pode fazer, mas muitas vezes o Nenê, ele cai para o lado, porque é uma tendência dele, ele sempre jogou dessa maneira, sempre buscando ali para cortar para o meio e tentar cruzar, tentar a finalização, mas um jogador para atuar pelo lado hoje precisa ter muito vigor físico, precisa fazer muita recomposição, e o Nenê não consegue. Então, não é nem uma questão de idade, é de característica do jogador. O Nenê, ao longo da carreira dele, ele foi um jogador que sempre jogou muito livre. E hoje não dá mais. E até pela nova proposta do Vasco, eu vejo que o Nenê não se encaixa. Para mim, seria um erro renovar com o Nenê só por pequenos brilhos como esse, como o do Trem. Para mim, o Vasco precisa ser muito racional. Ajudou muito também com assistência. Ajudou. Pequenos brilhos. Ajudou e atrapalhou, Abel. Em muitos momentos, o Vasco precisava de variação. O time é melhor hoje. O time é melhor, Claro, o elenco é melhor, tem mais opções. É porque ano passado era refém. Então, agora, no caso do Nenê, para mim, o Vasco já teve consideração suficiente com ele ao renovar o contrato para essa temporada. E até mostrando que reconhece os serviços prestados. Agora, estender isso até o fim do ano, ficar levando nessa... E o Nenê já até perdeu a posição na equipe titular. O Alex Teixeira, se conseguir entrar em forma física, hoje é mais jogador. Então, eu vejo que é muito delicada essa situação da permanência. Acredito que, internamente, o Vasco já deveria resolver isso logo, tirar a expectativa do Nenê, de uma possível renovação. Isso não significa aposentar o cara. O Nenê pode continuar jogando. Se fosse o diretor de marketing, você já marcava aquele jogo bonito de despedida. Sim, não é? Claro. E merece até. Depois... Eu leio o pensamento dele. Não, eu conheço ele, viu, Dom? No meio da temporada, faz ali um jogo de festa, um amistoso. Quem sabe até chama o PSG, né? Um clube que o Nenê tem história, para marcar ali um jogo festivo. Mas... O Neymar ia gostar. Sim, São Januário, pertinho de Mangaratiba, ali, a casa dele. Olha, a sua maldade também. Não é maldade, ele tem uma casa lá, já jogaria, já visitaria a casa dele, não é? Não é um direito dele na folga? Nenê e Neymar são parças, são amigos, exatamente. E mais um motivo pro Neymar gostar. Mas esse seria o desfecho perfeito para a carreira do Nenê. O Vasco, num novo momento, terminando bem o Campeonato Carioca, quem sabe até é possível sonhar com um título, uma classificação. Meio da temporada, faz um jogo amistoso com o PSG, um jogo festivo no Maracanã,
encerrou, ele pode Dei encerrar... corda pro cara, o cara já acabou com a carreira do Nenê. Não, mas já pensou, já tá planejando o jogo de despedida. Mas pensando por ele, o Nenê já tem 41 anos, uma carreira vitoriosa, legal, mas se ele quiser continuar jogando, nada impede. Mas eu vejo que para o Vasco hoje não é interessante a permanência de médio e longo prazo do Nenê. Você tinha razão, André Donk. Você tem boa visão. O homem é teimoso. Vamos ter que esperar. O Nenê vai ter que arrebentar em jogos maiores. A gente tenta de novo. Claro que a gente respeita a opinião do Breler, mas vamos aguardar. Uma pergunta antes, você quer falar, né? Uma pergunta, vê se você acha interessante. Fora Vasco, mas é uma pergunta interessante. O senhor que é goleador, joga no time da ESPN, o senhor já fez um gol assim como o Nenê, senhor Breler? Já, mas de perna direita. Olha lá, que marra, hein? Não é muito o estilo do Breler. O Breler é uma coisa mais... Mais ignorante. Mais brigadora, assim, né? Mas, olha, o futebol hoje tem 5 substituições. Faltam 9 meses de futebol para o ano acabar. O Nenê não vai precisar necessariamente entrar para recompor nada. Se ele estiver no elenco, ele vai entrar quando o Vasco estiver perdendo, quando estiver jogando contra o trem, quando não estiver viajando, né? Aí você está ajudando o Breler, porque contra o trem não vai ter mais jogo. Puxa vida, não dá para esticar um pouquinho mais? Inclusive é um momento... O dinheiro, o Doc falou do custo-benefício. Não é mais um momento que o Vasco está contando tostão. Então... Tem muita coisa a conspirar. O momento do Nenê, você interromper a carreira do cara agora, logo depois de uma chapada dessa... o professor se deixa levar. É o anti-marketing. Boa, né? professor. Então vamos trabalhar esse momento bonito do Vasco. Quem sabe o Vasco tem, por exemplo, um ano, pelo menos de... Olha lá, lado a lado, professor. Então. Gol do Nenê e gol do Di Maria. Olha aí, ó. Mas aí do Di Maria é a mais, né? Olha lá. Di Maria é a mais. A caída da bola do Di Maria é muito bonita. Mas não é parecido? Não, é parecido. É bem parecido, é um gol parecido. comparável. De novo que tá bonito. Tem uma pequena diferença, né? Olha aí, Breler. Di Maria é mais pro lado do campo. O gol do Di Maria dificuldade é maior. contra o Nantes pela Liga Europa. Do Nenê contra o Trem do Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil. Idade por... Mas também o Nantes também é o Bayern de Munique agora? Não é, mas tem uma diferença. Um jogo de maior exigência. A bola é redonda, gramado é igual ali. Não dá para comparar. O senhor mesmo nunca fez esse gol. Vai Com ter o que pé trazer esquerdo, vídeo. não. Vai ter que trazer o vídeo que você fez esse Com o gol. pé direito. Você acredita que ele fez esse gol? Talvez com o pé direito, sim. Como ele falou, acredito. Olha, é comparável, hein? É um gol comparável. Ele quer diminuir, falando que... Não quero diminuir. Então aposenta o Di Maria também. Idade por idade, o Di Maria não é nenhum garoto. Aposenta o Di Maria. Boa, vai lá. Aposenta não, tá jogando muita bola. Vamos ver lá Aposentar o Di Maria no alto. No auge. Hashtag F360BR. Depois de o professor jantar o Breler. Vamos ver aqui. E o vizinho? Aí o Principalmente o vizinho. Eu tenho uma bronca desse Esse vizinho. vizinho fica falando no ouvido dele aí, vizinho. conectando o Nenê. Vamos lá na hashtag. Com o Vicente sempre conosco. Bom dia, Vicente. Não, começou com eu manteria o Nenê até o fim da temporada, a gente já sabe Você que não quer é, ler? a gente já sabe que não é vascaíno. E que não é seu Que vizinho. isso? Fica à vontade. Que cara que não é seu agressivo. vizinho. Não, Hoje é sexta-feira. O Vicente sempre participa com a gente, ele não é vascaíno. Ah, é? Pra que time ele torce? Corintiano, se não me engano. Eu manteria, olha aí, ó. Olha o Vicente. Bom dia, Vicente. Não ligue pro que o Breler diz, não, que você tem moral com a gente. Vicente é nosso. O Vicente. Eu manteria o Nenê até o... Professor, você tá demais hoje. Vicente, vem com a gente. Eu manteria o Nenê até o fim da temporada, desde que fosse deixado claro a ele que ele seria para compor o elenco e não para jogar direto. Vai explicar isso pro Nenê. Acho que é autoexplicativo. Ontem ele entrou durante o jogo. Aos 41, meu amigo. O problema é que o histórico do Nenê joga contra ele, pois quando ele fica muito no banco ou é substituído, ele sempre dava problema. Aí não. Aí eu também vou ser contra. Se ele começar a fazer barulho, não. Tem que entender o papel que vai... Momento. Bom dia, Fabiano. Olha aí, o Fabiano Batista. Abel, lembra da minha mensagem da sexta passada? Aí abre aspas. Não concordo com o Prats. O Nenê está muito mais em forma que a maioria dos jogadores do Vasco. A qualidade técnica nem se compara, mesmo com esses novos que chegaram. Nenê mais perto do atacante fazendo o gol. Fabiano, lembrei. Obrigado.